Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. O nosso tema hoje é a importância da arte na história dos templos católicos. Quem conversa conosco é Percival Tirapelli. Ele é professor em História da Arte Brasileira da Unesp. Escreveu mais de 30 livros. Olha, se eu fosse você, eu convidava também seus sobrinhos, seus filhos, seus netos, seus amiguinhos para assistirem esse vídeo. É uma aula de história maravilhosa. E antes de começar esse nosso bate-papo, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline e fale desse espaço para a sua família e para os seus amigos. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Percival Tirapelli, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Cris. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. O professor Percival é um professor da História da Arte, tem mais de 25 livros publicados, é uma pessoa, além de tudo, de falar sobre um pouco da espiritualidade, mas o forte dele é a espiritualidade na arte, né? Uma pessoa que estuda há muito tempo, que publica livros e que tem um vasto conhecimento sobre isso. Então, professor, eu quero começar a nossa conversa te perguntando o seguinte: é muito comum a gente ouvir de muitas pessoas que elas dizem: se eu fosse o dono do Vaticano, se eu fosse essas igrejas maravilhosas, eu vendia tudo isso e dava o dinheiro para os pobres, porque isso é um absurdo, isso não combina com a pobreza e a religião, com a fé e como vive a maioria das pessoas. Mas como o senhor é um professor de história e um estudioso da arte, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Olha, é interessante essa sua pergunta, porque na introdução desse livro nosso, de São Paulo, As Igrejas de São Paulo, Arte e Fé, o diretor das edições Loyola faz um apanhado histórico de como começou a igreja, né? A igreja ela não é o templo, né? A eclésia é a reunião de pessoas. E lá no comecinho, lá nos anos ainda 350, lá nos anos de 350, a igreja já recebeu do imperador Constantino uma doação, que foram as antigas basílicas. Uma basílica era um local onde estavam os advogados, não eram esse nome naquele tempo, mas eram conselheiros, já havia todo o direito. E ao receber essas construções, o que aconteceu? Simplesmente se fechou uma das portas do fundo e lá se colocou o altar. Então, essas primeiras igrejas grandiosas eram prédios emprestados, né? E que depois é que se foram construindo. As igrejas em si, a construção ela vai ser só pelos anos 450. As pessoas se reuniam na casa das pessoas e acabou o culto, acabou a missa, a celebração, não existia mais nada, né? Então, no momento em que o próprio o Sumo Pontífex, né, tem esse título, é um título que vem do imperador. Então, a igreja ela logo nasce com
com uma certa dignidade e que o Império Romano quis dar, né? Então, tanto assim que o Panteão de Roma logo foi transformado em uma igreja. Então, para não se destruir uma construção tão magnífica que era de todos os deuses, se consagrou aquela igreja para os santos, né? Então, a igreja ela já nasce com esse conhecimento de que tem que preservar a cultura. Então, se hoje você quer destruir uma igreja toda dourada, primeiro, que aquele ouro que está lá não vale nada, ele só é visual. Ele está colado a uma madeira. Se você raspar aquele ouro, você vai ter um monte de pó que você pode jogar fora, né? Agora, você tem o terreno da igreja, que esse tem o seu valor e tem, né? Agora, a igreja ela se constituiu em um centro irradiador de cultura, de preservação e de tudo. Dentro disso, então, você vai começar isso já no período românico, nos anos 700, 800, as igrejas começam-se a volumar, sempre junto com o poder temporal. Então, quando você pensa no poder românico, você tem que pensar nos grandes reis, Carlos Magno, se coroando como se ele fosse o rei de Roma, né? E o reino de Roma unido ao reino papal, que seria um reino apenas espiritual. Mas, no período da Idade Média, vai se rever isso, principalmente no norte da Europa, com o estilo gótico. Toda a vida cultural vai estar em volta da igreja. Então, as grandes catedrais, né, que ficarão lá 50, 100 anos para serem construídas, hoje você não pode destruir isso. Foi um modo de vida, né? A sociedade inteira viveu daquilo. Aquilo que dá muito brilho são as igrejas barrocas, principalmente as igrejas barrocas, e que aí é um momento em que houve o cisma do Ocidente, vamos assim dizer, ou não tão grande, ou com o protestantismo, e a igreja se mostrou triunfante no protestantismo, e principalmente com a descoberta da América, para que o protestantismo não viesse para toda a América. Daí, o recurso da arte para você elevar a Deus, ou, nesse momento, mais uma vez, o poder da igreja e o poder do imperador, eles vão estar juntos, que isso se chama lei do padroado. Então, quem que mandava nos bispos era o imperador. O imperador, por si, o poder dele era divino, é assim que se pensava. Então, se você destruir uma igreja toda barroca e dourada, você está destruindo também um pensamento pré-iluminismo, né, onde o poder do imperador era vindo de Deus, ele era assim divino, e quem dava o ouro para se fazer a igreja era o rei. Então, o rei era o intermediário, né, entre Deus e os homens. Então, essa riqueza era: se eu tenho esse poder divino que você me deu e eu sou o rei, eu vou retribuir a Deus com todo esse dourado, com toda essa riqueza.
Então, você destruir ou pensar, destruir uma igreja, você está destruindo o pensamento de uma época, que hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia ninguém vai fazer uma igreja igual do Vaticano. Não há o porquê você fazer isso. Naquele momento tinha. O Vaticano tinha que ser maior do que o perigo do protestantismo, que não acredita na infabilidade do Papa, na Imaculada Conceição. Então, é o reflexo da igreja ter que preservar os dogmas. E né? da época Então, também. não vamos destruir nenhuma igreja, porque nós vamos estar destruindo um pensamento de um tempo que não volta mais. Agora, e também a igreja, os templos, era um espaço para que os artistas pudessem se manifestar, não é? Era um lugar onde eles faziam, nossa, você olha assim aquelas pinturas, aquelas coisas, eu fico assim encantada, né? São maravilhosas. E o que mais me chama a atenção é que elas são feitas com muitos detalhes. Me parece que, além de ter o dom artístico, também se desenvolvia ali muita paciência, né? Porque até que você faça, até que você põe um traço, imagina, não tinha a tecnologia que você tem hoje, não tinha nenhuma forma, né? Você tinha que fazer tudo à mão. E aí você olha, assim, às vezes um manto, enfim, várias coisas que tem os dois lados, eles são completamente iguais. Eu sempre fico pensando na paciência de quem ficou ali desenhando, riscando, né? O senhor concorda? São anos. Primeiro, a gente tem que ver que a tradição, o templo, é a morada de Deus na Terra, seja ele qual for o Deus, qual seja a religião. Portanto, ele tem que ser belo, né? E a beleza vai estar através da arte. Então, você tem as pinturas desde das tumbas do Egito, e você tem os relevos e baixos relevos na Grécia, e você tem as grandes colunas imensas lá no Império Romano, e você vai ter uma coisa muito importante, a tradição do mosaico, porque a igreja decide que vai ter figuras ainda lá em Nicéia, naquele primeiro ou segundo o concílio, lá nos anos 340, 400, mais ou menos. Então, aquilo que se fazia no Império Bizantino vai para a igreja, principalmente para a igreja ortodoxa. Então, a gente está falando aí de mosaico. E aí você está falando da paciência, de pedrinha por pedrinha para formar um olho, para formar uma boca e para formar um Cristo pantocrático imenso, que a medida desses mosaicos chegam a 20 metros de altura, é algo de impressionante. E você está falando daquilo que é muito certinho de um lado, muito certinho do outro. Então, nós estamos falando da igreja de Santo Apolinário, em Ravenna, com aquela procissão imensa de todos os anjos, de todos os santos. Em São Paulo, nós temos um exemplo dessa paciência, que é a igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dos Padres Redentoristas, que está fazendo 70 anos agora a paróquia, feito por um artista rumeno, judeu, rumeno, franco-brasileiro. E ele vai fazer 2 painéis de 24 metros de comprimento, com mais de 150 figuras que têm até 3 metros de altura. Isso é uma tradição de lá do mosaico do Império Bizantino, e isso vai assim passar. Então, a igreja, no momento em que vamos assim falar o auge dessa arte, sem dúvida, vai ser o vitral.
O vitral é uma invenção de uma maneira de se chegar a Deus através da luz. Eu acho que essa definição é muito interessante, essa O vitral é espiritualidade. lindo, né? Você vai numa igreja assim, há uma diferença enorme quando você vê um vitral na chuva, em dia de chuva e em dia de sol, né? O brilho dele é outro. Então, você entra dentro, não é preciso ir só na Catedral de Chartres, ou de Notre-Dame, ou de Rouen. Você pode ir na Catedral de São Paulo também. São 42 vitrais. 42 vitrais feitos tanto na França, na Itália e no Brasil. Então, isso é uma das manifestações. Quando a gente chega no Renascimento, aí são os afrescos. Certo. E quem quiser ver afrescos fantásticos em São Paulo, vai na Igreja Nossa Senhora da Paz, Fulvio Penac. Não sei quantos metros quadrados que você tem ali de painéis, né? Na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro são 340 metros quadrados, né? Então, isso que você estava falando da paciência. Para se criar uma obra, uma igreja, o tempo é outro, é um tempo espiritualizado. O artista, por exemplo, o Samson Flexor, ele se converte do judaísmo para o cristianismo, né? Então, as igrejas que os artistas europeus vieram para cá e que marcam a cidade de São Paulo, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, pintado por Samson Flexor, com 2 grandes afrescos de 24 metros cada um, de um lado direito e do lado esquerdo, da mesma maneira que se fazia em Ravenna com os mosaicos, né? E nessa igreja você vai ter 340 metros quadrados de pintura. Então, foram mais de 10 anos pintando. Então, o tempo do artista dentro da igreja é o outro. Não é só a complexidade técnica, mas é também o modo de vida que o artista está ali em cima de um andaime durante 10 anos. Não é brincadeira? Imagine vocês, Michelangelo, anos deitado na Capela Sistina, fazendo aquilo tudo, né? E um outro exemplo também na cidade de São Paulo, porque estamos falando de afrescos, é a Igreja Nossa Senhora da Paz, que fica ali na Baixada do Glicério. E é uma igreja que foi pintada por Fulvio Penac. Ela é todinha com afrescos, mais de 10 anos também trabalhando, talvez que seja até maior do que a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o terceiro exemplo que a gente tem é na Grande São Paulo, na cidade de Mauá, que fica perto ali de Santo André. Émeric Marcier vai fazer na Capela da Santa Casa uma obra à maneira renascentista, porque nós estamos falando da paciência dos artistas, né? Ele vai fazer uma pintura praticamente de uma grande parte da Bíblia, até do livro do Apocalipse, né? Então, esse tempo de dedicação dos artistas é um outro tempo, é um tempo que está dentro da criação. Temos uma igreja no Tatuapé de Cristo Rei, de um artista também do norte da Europa, ficou 15 anos fazendo esculturas. Então, essas pessoas quase que vivem dentro da igreja, são artistas que se dedicam. Ele não está lá por vaidade para mostrar a sua obra. Eu acho que isso que é interessante. Ele está lá porque tem um padre, um filósofo,
que está falando para ele, olha, nós queremos que pinte isso, que faça aquilo, e ele vai se adequando e com a inspiração dele e com a espiritualidade dele. Sem espiritualidade, esquece. Aí ele vai lá e faz uma coisa qualquer e ninguém vai querer saber de ver aquilo, né? Então, eu acho que esses exemplos são, assim, muito importantes, da mesma maneira que no período barroco, nas igrejas de Salvador, nas igrejas de Pernambuco, de Olinda, Minas, você vai ter pinturas que os artistas ficavam 3 anos em cima de andames fazendo aquela pintura. E as pinturas que temos na cidade de São Paulo, nós vamos ver que na igreja de Santa Ifigênia, Dino Catani ficou anos pintando em estilo ornamental apenas, né? Depois a igreja Nossa Senhora da Consolação, aí são grandes espaços que têm cúpulas, né? Que vamos ter, então, pintura não só do Benedito Calixto, que vai ser o maior pintor religioso, que vai receber condecoração do Papa como grande artista, né? Mas também Oscar Pereira da Silva, que vai pintar grandes cúpulas, né? E essas cúpulas feitas serão novidades na cidade de São Paulo, porque a cúpula ela representa uma parte do céu, né? Ela é a abóboda celeste que está dentro da igreja, e elas são ornamentadas. E você tem na igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, você vai ter cúpula também na igreja de São Miguel, você vai ter outras várias cúpulas da cidade de São Paulo, Nossa Senhora da Quirupita. Né? Nossa Senhora da Quirupita é uma das mais belas cúpulas que tem, com toda a história de Nossa Senhora. Então, essa paciência do artista é para narrar aquilo que os santos fizeram na Terra, ou a passagem de Nossa Senhora, as passagens do Cristo, né? Então, é realmente uma grande paciência. Na capela de São Miguel, eu disse cúpula, mas ali nós temos uma pintura importantíssima, de 1622 ou 1680, no máximo, feito por índios, né? Então, ao invés de se fazer um altar todo trabalhado em madeira, que dá muito, é muito custoso, então, um índio pintou, né, nas paredes de taipa da igreja de São Miguel, ele pintou um altar, e isso é um testemunho dessa espiritualidade dos próprios jesuítas, querendo ensinar aos índios, né? Porque para ensinar aos índios tinha que ter as imagens. Aí, então, a gente já passa para um outro capítulo, que seria a escultura. Certo. Agora, tem também artistas pelo Brasil inteiro, né? Eu sou da cidade de Americana, e lá o Pedro Gentili foi quem fez a matriz de Santo Antônio, que hoje é chamada de Basílica e tal. E ela é maravilhosa, né? Ela vira o cartão postal da cidade. Temos, no livro, nós elencamos por volta de uns 250 artistas que trabalharam nessas igrejas. O senhor tem um livro aí para a gente mostrar? Tem aqui, ó. Aqui está o livro, né? É bem bonito esse livro, hein? Está aqui. Esse daqui foram artistas belgas que vieram em 1913 para fazer toda a igreja dos beneditinos. Quando o senhor fala igrejas de São Paulo, o senhor se refere só à cidade de São Paulo, né? Isso, é só a cidade de São Paulo. Mas como você falou do Gentili,
esse é um artista fantástico, né? Ele vai ter em outras igrejas, ele vai ter na igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Ele tem, que são assim, pinturas que ele faz que são memoráveis, né? Todas as pinturas dele são muito importantes. E ele vai pintar também a igreja do Sagrado Coração de Jesus nos Campos Elíseos, chamado a Igreja do Liceu. E também nós vamos ter, eles também, olha, aqui são pinturas do Gentili, que tem aqui nesse altar, que é fabuloso, junto a esse altar aqui, e esse altar é importante, porque é o altar da antiga sede de São Paulo, que foi remodelado. Mas ainda falando dos artistas, a gente pode falar dos irmãos Bastilha. Os irmãos Bastilha talvez que sejam aqueles que mais começaram fazendo a Basílica do Carmo de Santo André, e depois, então, vieram para São Paulo, trabalharam muito na igreja Santo Antônio do Paris, igreja de São José do Belém, e então os irmãos Bastilha também, junto com os irmãos Gentili, vão fazer este trabalho de uma pintura que é uma pintura ainda um tanto quanto acadêmica, né? Mas o Samson Flexor, né, é que vai então fazer uma outra pintura. Essa daqui é do Émeric Marcier. Vejam aqui se dá para... Vejam que maravilha assim, de nossa, é maravilhosa. pintura, né? Uma pintura todinha trabalhada, né? Esse do Émeric Marcier. A gente tem tantos outros exemplos, acho que os vitrais são esses daqui, vejam esses vitrais da igreja São Luís, dos padres jesuítas, ali no comecinho da Avenida Paulista, né? Então, cada artista, vejam essa daqui, que beleza que é Santa Terezinha, em Higienópolis, as cúpulas, né, que não existiam em São Paulo, né? E depois tem uma outra cúpula aqui também, que é muito importante, é a igreja... Olha a igreja da Nossa Senhora da Saúde, um pintor espanhol. Nossa, é linda. Um pintor espanhol. Muito, muito bonito. E aí, então, dos irmãos Bastilha. Nossa, é o que se chama de uma obra de maravilhosa. arte. Santa Terezinha em Santana. Né? Agora, esses artistas, além de estudar um pouco a vida dos santos, né, para fazer tudo isso, eles também se convertiam e viravam devotos desses santos? Quando o senhor fala um pouco da espiritualidade. Samson Flexor se converteu, o Éric Marcier também se converteu, e é muito difícil você trabalhar para uma coisa que você não acredita, né? Você tem que realmente acreditar, né, naquilo que você está falando, vendo, né? E só mostrar aqui o Samson Flexor, deixa-me ver aqui aonde é que está, mas tem que ter essa parte espiritual. Falando em conversão, Hans Bros
ele também era protestante. Veja aqui, Abadia de Santa Maria, Acho que está ao contrário. junto com o trabalho de Burle Marx. Uhum. Abadia de Santa Maria, na Cecefredo Fagundes, no Jardim Tremembé. Esse também um grande artista, e ele também se converteu. Viveu 100 anos, né? Viveu Nossa, 100 anos. que maravilha, hein? Olha aqui que coisa maravilhosa, arte moderna, né? E também se converteu. Não estava muito no meu capítulo ver quem que se converteu ou não, mas eu acho que aquilo que é importante, né, é você ver. E aqui está o Samson Flexo. Nossa, que lindo, né? Lindo mesmo. E só mais um outro artista que é importante a gente falar, e que agora a gente tem que saber que, falando de conversão ainda, mas vamos ver primeiro o Fulvio Penac. Maravilhoso. O Fulvio Penac. São obras maravilhosas. Eu acho que o caso da conversão ou não conversão, não há nenhum exemplo aqui, mas eu acabei de fazer um livro sobre uma capela, que é a Capela do Portinari, a Capela da Nona, que está fazendo 80 anos. E o filho dele, o João Cândido, está sempre bebezinho lá na capela, sempre pequenininho de menininho Jesus. E eu falei, eu perguntei um dia para o filho do Portinari, e aí, a religião? Ele falou, Percival, o livro de cabeceira do meu pai, Portinari, era a Bíblia, mas teve que se filiar ao Partido Comunista para poder fazer, você entende? Agora, se você olhar a obra do Portinari, é uma das obras sacras mais importantes. Ele poderia falar, não, eu vou ser do Partido Comunista, não sei o quê, tal, mas não adianta. A pintura dele mostra que, lá no fundo, o italiano religioso falava mais do que isso, né? E sobre a Catedral de Santos, o que o senhor me diz? Que ela é belíssima também, né? Olha, a Catedral de Santos, ela é um estudo para se fazer a Catedral de São Paulo. O Maximiliano Rey, que é o arquiteto, né, alemão, e ele, a pedido do Dom Duarte Leopoldo Silva, que foi o arcebispo que fundou 33 paróquias na cidade de São Paulo e que criou vários bispados em todo o estado de São Paulo, né? E o de Santos é um dos mais antigos, pediu para que ele fizesse uma igreja, para que ele fizesse a Catedral de Santos com uma imensa cúpula. E essa imensa cúpula, porque é muito difícil você construir ou você pensar em uma catedral gótica com uma cúpula. Quase que não existe, mas a nossa de São Paulo existe. E a Catedral de Santos, ela é centralizada, né? Você entra, você já vê toda a espacialidade dela, com aqueles vitrais, com uma luminosidade que ela tem, né? Ela não tem aqueles corredores compridos de penumbra. Você já entra dentro do máximo possível que uma obra de arte arquitetônica pode te dar. Ela é fantástica. E tem a Capela do Santíssimo também com as obras do Benedito
do Benedito Calixto, e que são obras muito bonitas também. Eu visitei algumas vezes ali. Eu gosto muito de Santos e sempre vamos. São dos irmãos Bastilha, a de Santo Antônio, né? Com aquela pintura toda, né? E aí vem a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, da Primeira do Carmo, Santo Antônio do Valongo. O acervo de Santos, ele é riquíssimo e tudo se completa com o Museu de Arte Sacra. Muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Professor Percival, embora o senhor estude a história da arte brasileira, por que seu foco são as igrejas? E, pelo que eu vejo, a igreja barroca, né? Olha, eu fui seminarista durante 7 anos, de 64 até 71, no Seminário de Santo Afonso de Aparecida, junto com os padres redentoristas. E a minha formação foi uma formação religiosa. Eu não cheguei a fazer nem filosofia e nem teologia, mas os meus professores, principalmente de história, eram professores que, naquele período, viviam em Roma, na Europa, e traziam as novidades, né? Tive um padre muito importante na minha formação, o padre Vitor Hugo Lapenta, que hoje está com 91 anos, né? E que eu religiosamente levo para ele todos os meus livros para ver se ele aprova, né? Ele deve ficar felicíssimo, né? Então, eu acredito que por eu ter me apaixonado por essas igrejas barrocas, assim, que desde criança eu fui nas igrejas barrocas do Rio de Janeiro, nas igrejas de Minas Gerais, todas aí, desde 1967, eu já ando por lá. E depois, como professor, durante 30 anos eu dei aula dentro dessas igrejas, né, com o meu grupo de pesquisa que se chama Barroco Memória Viva. E eu acredito que também, por eu ter editado um livro muito importante junto com o meu professor, que é esse daqui, As Mais Belas Igrejas do Brasil. Abaixa só um pouquinho, isso aí. Né? Então, com este livro, eu tive que correr o Brasil inteiro. Primeiro, eu fui com um grande fotógrafo. O senhor fez esse sacrifício, né, professor? Olha, eu sempre falo que os meus livros, eles são frutos de uma alegria, de um prazer, de viagens culturais, né? E sempre pude unir as minhas pesquisas da universidade junto com isso. Então, foram mais de 20 anos andando pela América Latina todinha. Depois, o meu pós-doc em Portugal, vendo todas as igrejas dos jesuítas, e onde sempre que eu fui, eu sempre quis ver as igrejas. Então, o barroco eu fui me aprofundando, porque o meu mestre, Wolfgang Pfeiffer, ele era um homem muito culto, e ele era da Baviera. E a Baviera é muito católica, e eu tenho amigos na Baviera que me levam para ver todas aquelas abadias beneditinas. Então, as pessoas me ajudam também a eu ver isto, né? Então, andando pela América Latina toda, por Portugal inteiro, onde eu estudei, então é muito importante as igrejas barrocas, mas para São Paulo, eu vi que as igrejas ecléticas seriam, não vou dizer que mais importantes, mas
elas têm que ter um lugar ao sol, que antes não existia, existia só para as igrejas barrocas. Então, o meu grupo de estudo também se chama Barroco Memória Viva, mas nós sempre olhamos as igrejas ecléticas e as igrejas modernas, que foi fruto exatamente desse livro, onde a gente tem que se ampliar, tem que esquecer o Concílio de Trento e ir para o Concílio Vaticano II, temos que olhar essas novas igrejas modernas. Me ensinaram a ver essas igrejas modernas. Eu participei de uma banca do Márcio Lima Antônio Júnior e vi que, opa, temos que olhar para as igrejas modernas, porque senão a religião morre também. A religião o que o senhor fala é desse último livro, Igrejas de São Paulo, Arte e Fé. É isso? Isso. Mas os outros livros, por exemplo, eu tive esse livro aqui, para mim, foi muito importante. Igrejas Paulistas, Barroco, lindo também. Esse livro foi muito importante porque... As capas são maravilhosas do seu livro. Começa pela capa. A capa vende. Tem que ser. Né? Mas esse livro das igrejas paulistas Barroco e Rococó foi um livro necessário, porque só se falava do Barroco de Minas, Bahia e do Pernambuco, e um pouco do Rio de Janeiro. São Paulo nunca se falava. E eu resolvi falar, não, nós temos que ver, aqui são 35 igrejas barrocas. Tem gente que pergunta, até hoje, Percival, onde você achou em São Paulo 35 igrejas barrocas? Falei, eu não tenho culpa, elas existem. Você que não foi lá. Encontrei, né? Só em Santos você tem pelo menos 3 barrocas, e mais o museu, né? Já são 4. O litoral é muito rico. Então, esse livro de 2003, ele revelou que também em Campinas existe, que existe em Porto Feliz, que existe em Itu, que existe em Sorocaba, que existe em Atibaia. E a minha a minha defesa de dissertação para mestrado foram as igrejas do Vale do Paraíba, que eu conhecia desde criança, praticamente. Né? Lá estão 35 cidades e tem mais de 60 igrejas que estão ali. Então, você tem as igrejas barrocas em Cunha, tem em Guaratinguetá, você tem em Pinda, você tem em Jacareí, e aí vai, né? Então, é o olhar que você tem. Então, esses livros, eu acho que eles trouxeram uma autoestima para o Barroco paulista. Né? Dessas 30 igrejas que tem nesse barroco, das igrejas barrocas e rococós, 10 delas conseguiram financiamento para serem restauradas. A igreja da Candelária de Itu, né, é um dos maiores exemplos de restauro que tem. Se descobriu pinturas em todas as paredes, talvez que sejam uma das igrejas mais bem ornamentadas do país. Né? Então, houve um período, principalmente no final do século XIX e no começo do XX, que se pintou as igrejas de branco. As igrejas douradas, eles pintaram tudo de branco. Era o vergonha do barroco, a vergonha do rococó. Então, agora está se limpando isso tudo. Por exemplo, está sendo um trabalho muito cuidadoso de restauro na cidade de Cunha, na cidade de Itu. E que agora vai tentando tirar essa pintura branca para aparecer o que tinha sido feito originalmente, é isso, né? E é um trabalho cirúrgico. Se o artista lá atrás teve paciência
para fazer aquilo tudo, o restaurador hoje tem que ter mais paciência do que ele. E uma A gente curiosidade, vê esse como restaurador, e uma curiosidade, ele tem também essa espiritualidade que tinha o pintor lá atrás? olha, o restaurador tem que ter mais conhecimento técnico, porque senão ele pode acabar com a obra do outro que tinha uma espiritualidade. Eu acho que o restaurador tem que ter mais racionalidade. E se ele se puser, eu tenho a sensibilidade para refazer a obra do outro, não vai dar certo. O restaurador tem que saber até onde, qual que é o limite dele, né? Nós temos restauros que levam 10 anos, né? Ele não pode fazer um teste, né? Ele tem que saber de fato, e como o senhor diz, são cortes cirúrgicos, né? Porque senão você Cirúrgico. arrebenta a obra. Senão você arrebenta a obra, você tem que saber quantas camadas de tinta tem ali em cima, você tem que saber que pode ter uma pintura e uma outra pintura e uma outra pintura, né? O maior restauro de pintura que se já teve em São Paulo foi a pintura da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Antes, a pintura, deixa-me ver se eu acho aqui para você, que é interessante a gente ver, a pintura do Carmo, ela era uma pintura do padre jesuíno do Monte Carmelo, e essa igreja ela foi depois todinha repintada, né? E ela tinha esta pintura. Dá para ver aí? Dá para ver. Esta pintura. Depois de anos e anos e reclamações, principalmente do Mário de Andrade, lá atrás ainda, né? A pintura que nós vamos ter vai ser isso daqui, olha. Essa que estava por detrás daquela. Exatamente, olha. Nossa, olha a diferença aqui. Que não é mais nada daquilo que estava. Então, tinha uma outra pintura, uma em cima da outra. Agora, este restaurador, Júlio Moraes, precisa ter uma espiritualidade para ele fazer isso? Não. Não, ele tem que ter uma técnica. Ele tem que ter uma técnica movida de paciência ao quadrado. Total, né? E acreditar que ele vai conseguir, né? Porque, além da paciência, você tem que acreditar que vai dar certo, porque você vai fazendo, tem que ter, acho que a palavra não é acreditar, é perseverança. Né? Você tem que ficar ali insistindo. E precisa ter a paciência que a esposa dele tem, que é a Paula, e precisa ter dinheiro, porque custa. Só o andaime para ficar dentro de uma igreja é uma fortuna. Eu fiquei sabendo de quanto que custava um andaime que se ficou na igreja da Nossa Senhora do Ó. Você paga aquilo por dia, né? Você paga aquilo por dia. E, às vezes, fica tempos e tempos. Isso só o andaime. O resto das coisas, a gente porque para você fazer um trabalho desse, que está numa parede, você não tem como tirar a parede, também o restaurador ele tem que estar acomodado de uma forma que ele não vai cair. Ele não pode pegar qualquer escadinha, né, e ficar ali com canivete, né? Ele tem que segurança, ter... segurança e segurança. É segurança e, além de tudo, ele tem que estar confortável para poder fazer. Ele tem que ter condições, né? Inclusive físicas, né? De poder estar firme ali para fazer. Olha a paciência para fazer este restauro. Nossa Senhora, olha o que é detalhe, né? Isso tudo era uma tinta branca em cima. Era uma tinta. Não, aqui não era tinta branca, mas estava tudo muito escuro. É da Santa Efigênia, do Dino Catani. Né? Então, é realmente uma obra
fascinante, foram anos e anos fazendo esta obra, né? Também um trabalho do Júlio Moraes, e só para ter um pouquinho... Nossa, olha que lindo. E olha quantos detalhes, né? Muito detalhe. Isso tudo praticamente ou encoberto, ou com uma fuligem, a história da vela dentro da igreja. Ah, porque a própria vela também faz isso, né? E que é um perigo, a vela, já que estão falando em restauro, pintura, e pegou fogo na igreja de Santo Antônio do Paris, pintado pelos irmãos Bastilha, né? E ali a comunidade, aí entra a espiritualidade de quem? Daquela comunidade, principalmente dos bolivianos e dos peruanos. Olha que interessante. É muito interessante. Nós estamos vendo essas ondas migratórias. Aquilo que se teve ondas migratórias lá no século XIX de italianos e que fizeram essa grande quantidade de igrejas, Nossa Senhora da Querupita e o próprio Santo Antônio do Paris, essas comunidades de imigrantes hoje que vêm de lá dos Andes, né? Ou que vêm de outras regiões do Paraguai e tudo mais, estão mantendo essas igrejas, Porque Libaneses, católicos. eles sabem trabalhar como artesão, como restaurador, ou porque eles reconhecem o valor histórico, o valor da obra e ajudam na recuperação. Como é que eles ajudam? Eu, assim, colocaria primeiro a espiritualidade. Primeiro colocaria a religião, porque eles vêm de uma região de muita religiosidade, de uma demonstração de fé à maneira colonial antiga, né? E eles reproduzem isso daqui, né? E depois é que vem essa consciência de que eles têm que ter uma igreja, e que a igreja tem que ser bonita, tem que ser uma bela igreja. Então, pegou fogo, vamos restaurar o quanto antes. E isso, o padre tem que ter uma sensibilidade de acolher essas pessoas, né? Certo. Já foi o tempo que só as famílias quatrocentonas paulistas poderiam dar dinheiro para o Dom Leopoldo e Silva para construir a catedral. E se não fosse o dinheiro deles, o dinheiro dos enriquecidos pelo café e que eram católicos, a Catedral de São Paulo não existiria, né? Então, é a espiritualidade da sociedade e como os religiosos incentivam isso também, né? Com o Vaticano II, tudo mudou. A religião chegou mais perto do povo. Então, você tem São Paulo, deve ter por volta de umas 460 igrejas. É muita igreja na cidade de São Paulo. Muita igreja. Né? E, então, essas igrejas, elas lá na periferia, elas não vão ter obras de arte, não vão ter arquitetos trabalhando para eles, né? Mas vão ter a sua capela, vão ter o seu pároco e vão ter a sua religião e vão ter os seus santos, né? Vão ter suas festas. A igreja ainda é um núcleo de cultura, é um núcleo de sociabilidade. Isso, né? de encontro, E junto né? com isso, de encontro, de conversas, e que também muitas dessas imagens maravilhosas que estão na Catedral da Sé, em outras igrejas, elas podem ser reproduzidas, né? E colocadas nessas igrejas menores, né? sem Nesses dúvida templos alguma. menores. Porque você fala, e essas igrejas maiores, com toda essa arte,
ela não é só um templo de espiritualidade, ela é também um lugar que guarda a história, que mostra como foi a cidade, é um lugar que serve para turismo, né? Então, elas fazem também um movimento na cidade, porque independente da sua crença, é muito bonito quando você chega e vê uma igreja toda restaurada, bonita. Você fica pensando nisso, na paciência, quem será que fez, quanto tempo durou, quanto tempo será que ele ficou aqui deitado para pintar a cúpula, né? Como foi, será que ele se inspirou, né? O que passava na cabeça dele? Então, tudo isso, ela faz parte, ela faz um movimento na cidade, independente do turismo, digamos, mas que quem mora ali pode ver, quem vem de fora pode ver, e também é tão bom você ir num lugar bonito, bem conservado, e fazer ali a sua oração, né? É uma coisa É um, bonita, é você um, vai, você tem silêncio, né? E você está num lugar assim que você fala, nossa, eu fico pensando na Capela Sistina, um dia sozinha dentro da capela, que maravilha que deve ser aquilo, sem aquele burburinho de gente, né? Então, que é um lugar maravilhoso. Então, né? O senhor concorda? Aí até volta aquilo que eu falei do padre Danilo, das Uhum. edições Loyola, que a igreja é a comunidade. A igreja são as pessoas, né? Isso. E agora, essas pessoas reunidas dentro desse ambiente propício para a oração, para a meditação, para o silêncio, e principalmente em São Paulo, uma cidade agitada, Santos também, uma cidade agitada, Uhum. você entra dentro da catedral, você está dentro de um útero espiritual. Não sei se Isso. existe isso, É. mas Mas é isso mesmo, é isso que eu quis dizer. Na verdade, você entra, é aquele silêncio, você é convidado a refletir, né? Quando você entra num ambiente desse, né? exatamente. E isso, e as imagens te ajudam, né? Só a arquitetura pura, às vezes se reclama, mas na arte moderna tem pouca coisa. Não. Na arte moderna, às vezes você só tem uma cruz, né? Você entra dentro da igreja de São Judas, ali no Jabaquara, Uhum. e quando você olha aquele crucifixo, você fala, não é preciso ter mais nada. Isso. Basta esse crucifixo, né? Você entra dentro do mosteiro de São Bento, ali em São Paulo, e você vê aquela quantidade, os 12 apóstolos de 3 metros de tamanho cada um. Você vê aquele crucifixo maravilhoso lá no fundo, com Adão e Eva ainda. Uhum. Isso te evoca a cultura. Muitas vezes é uma mensagem sofisticada. Às vezes você não Uhum. percebe, mas a arte moderna ela é mais direta. A hora que você vê uma fila de 24 metros com 70 pessoas, sendo a igreja penitente ou a igreja caminhante, você vai pensar. Ali você vai ter cientistas, você vai ter artistas, você vai ter gente da comunidade. Então, você se coloca junto. Eu estou nesta procissão a caminho da outra vida. E do outro lado você vê todos os santos. Opa, é aquilo que eu vou querer. Uhum. Então, a pintura, ela é uma maneira de se ensinar, e principalmente aquelas pessoas que tiveram poucas chances de cultura, de saber da própria história da Bíblia ou da arte. Então, por isso que as imagens e as pinturas são figurativas. Uhum. E a escultura é mais ainda, porque ela é real, né? Você chega perto, você pode tocar. Por isso que as pessoas tocam nas Uhum. esculturas, né?
Vão assim direto e tem que passar a mão na escultura. É uma maneira de se manifestar a espiritualidade e de chegar perto. Né? Porque, professor, os deficientes visuais, eles têm essa necessidade, claro, né? Porque eles vão colocando a mão e aí eles vão imaginando como é aquela imagem, como é aquela escultura, né? Faz parte mesmo. Mesmo que está escrito lá, não toque, quando você percebe, às vezes você já está ali com a mão, né? Tem alguns museus, o Museu de Santos tem, o de São Paulo, o Museu de Arte Sacra, tem, por exemplo, os moldes, né, para você colocar a mão, para você saber. O Museu Casa Portinari, em Brodowski, para ver, porque o Portinari fez muitos santos lá, então você tem também para você ver. Então, essa acessibilidade é importante, o tocar, né, a obra. A religião, ela, desde o início, lá no início da igreja, ela preferiu usar as imagens, né, para que o fiel pudesse ter uma lembrança do que teria ocorrido. Então, são as primeiras imagens de Nossa Senhora entronada com o menino Jesus, da mesma maneira que hoje a gente tem no altar da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Jardim Paulistano, uma grande Nossa Senhora entronada. É uma das primeiras imagens que a igreja aprovou para serem feitas, né? Aí depois você vai ter as imagens de Cristo, e antes era sempre o Cristo pantocrático, imenso, muito grande, né? Nas igrejas bizantinas, e foi muito difícil colocar o Cristo pregado na cruz. Antes era só a cruz mesmo, né? Porque dentro do mundo escultórico e do mundo clássico não se fazia ninguém morrendo. Sempre a pessoa estava em um estado de graça, estava muito bem com a vida. A escultura, ela é uma comemoração da corporalidade do homem ou dos deuses antigos da Grécia, né? E aceitar um homem condenado e crucificado foi um tanto quanto difícil. Foi só lá no período românico, principalmente pinturas, né, e que surgiram as imagens do Cristo crucificado. Aí, a partir daí, você vai ter de todas as maneiras, né? Então, a imagem, tanto a pintura quanto a escultura, mas muito mais a escultura, te lembra isso. Então, você veja que isso é tão importante e que, praticamente, em todas as repartições públicas do Brasil inteiro, né, há um crucifixo em algum lugar. Então, esta lembrança que é não só da religiosidade, mas que é de toda a cultura ocidental. A gente não pode conceber a cultura ocidental sem a representação das figuras cristianizadas ou santificadas, seja lá como que você quer, né? Dentro da modernidade, se diminui essa quantidade de altares e de santos que você coloca, né? Em geral, substitui apenas por um grande crucifixo, como na igreja de São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, no Jabaquara, e da maioria das igrejas, ou então você tem só a cruz, você não tem nem mais o Cristo, né? É a lembrança da cruz, né? Então, é uma parte pelo todo que já está tão impregnado dentro da nossa cultura que não há mais como você sair. É um símbolo, é um signo.
e que te mostra o sacrifício que Cristo fez para nos redimir. Então, a imagem tridimensional, e principalmente no período barroco, ela é importantíssima, porque a escultura barroca tem que mostrar exatamente o momento em que a pessoa deixa a materialidade e vai para a espiritualidade plena, ou seja, no momento em sua alma sai do seu corpo, né? E você tem um êxtase, né? Como a escultura de Bernini, de Santa Teresa, naquele êxtase fantástico, né? Ou então os outros santos que sempre vão estar com os olhos voltados para o céu. Ou seja, a escultura mostra o momento em que, olha, eu vivi tudo, fiz todo o sacrifício, agora eu estou sendo agraciado por essa vida de sacrifício que eu tive na Terra, por uma vida junto a Deus, né? Então, a escultura, ela é um ensinamento. Os jesuítas vão usar muito isso nas missões, principalmente nas missões que a gente tem lá de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Lá se tem um museu com essas esculturas e sempre mostram, tem esculturas até de 2,5 metros, né? Então, há mais do que a escala humana. Isso para mostrar o tanto que se desprendeu da materialidade e se adquiriu a espiritualidade. Então, o santo é um ministro que fica lá. Você pede para ele, ele recorre a Nossa Senhora para Jesus, e assim vai. E o próprio altar barroco, ele é assim. Aquele arco triunfal que tem, aquele é um arco triunfal que vem de lá das guerras dos romanos. Quando você passa por dentro de um arco de triunfo, você está passando pela glória. Então, quando você passa por um altar barroco que tem um escalonamento, e lá em cima tem uma Nossa Senhora, um São José, ou um São Miguel, aquele santo está puxando você para cima, né? Isso é uma maneira simbólica de mostrar que, olha, valeu a pena essa vida de sacrifício e agora você vai para a eternidade. Certo. Ai, professor, é uma delícia te ouvir, né? Eu fico aqui horas, porque eu acho tão legal quando você conversa com pessoas que, em primeiro lugar, gostam do que fazem, né? Segundo, que estudam, né? Ainda mais o senhor que fez tantos cursos, escreveu tantos livros, né? Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco mais sobre esse seu último livro. E se a Laura, sua esposa, estiver aí, que também te ajudou a organizar, será que ela topa entrar nessa conversa? Bem, esse último livro de Igreja de São Paulo, Arte e Fé, ele é fruto de 4 grandes simpósios, primeiramente internacionais, feito no Mosteiro de São Bento, daqui de São Paulo, e onde se discutiu as igrejas coloniais, barrocas, depois as igrejas ecléticas, depois as igrejas modernas, né? Então, foram mais de 40 autores. E no nosso último simpósio, que foi da modernidade, nós resolvemos, olha, vamos fazer um só sobre as igrejas de São Paulo. Temos um grupo de pesquisa Barroco Memória Viva que faz o estudo sobre essas igrejas. Então, foram unidos todos esses mestres e doutores, e eu pedi, olha, só que vocês vão escrever aquilo que vocês fizeram em 300 páginas, só em 4 páginas. Todo mundo falou, Percival, não vai dar certo. Falei, dá.
Então, nós fizemos É um a roteiro. arte de resumir, né, professor? A arte de resumir, a arte de se comunicar. Então, nós pegamos 100 igrejas, dessas 100 igrejas nós visitamos uma grande quantidade, vimos, e escolhemos aquelas que tinham pinturas e esculturas que pudéssemos falar. Se não tivesse nada, a igreja não haveria sim porquê. Aí, depois, junto com a Laura, nós fizemos com que esses autores entregassem todos esses textos que foram falados no simpósio. Reunidos aquilo, deram umas 600 páginas com aquilo tudo, nós tivemos que ter uma linha muito clara. Por exemplo, todos os históricos foram muito resumidos, porque nós baseamos tudo em um livro de um grande pesquisador, Leonardo Arroio, que em 1954 fez um livro fantástico, As Igrejas de São Paulo, onde ele pesquisou um jornalista. A família dele, hoje em dia, mora em Santos. Então, ele já tinha feito o histórico, o padre, todo mundo que tinha dado dinheiro para construir a igreja. Era tantos dados que, a hora que chegava de falar da arte, ele falava de uma maneira resumida. E nós partimos desse resumo dele e ampliamos. Né? Então, isso foi o que deu o fio da meada. Aí nós vimos que a grande quantidade dessas igrejas eram tombadas pelo Condefat, pelo Compresp, né? Então, pelo IFAM. Então, nós pegamos esses dados dessas instituições e fomos, cada um deles já tinha pesquisado 3 anos aquela igreja, então não foi tão complicado fazer uma apreciação só da arte em 4 ou 5 páginas. Algumas igrejas têm mais, outras têm menos. Mas só dessa maneira é que a gente pôde fazer isso. Visto isso tudo, cada um mandou uma foto, ou 2 fotos, ou até mais, para eu saber, para voltar na igreja com um fotógrafo oficial e fazer uma foto para poder colocar no livro, né? Porque o livro tem que ter uma qualidade gráfica, um olhar e tudo mais. E a editora da Unesp ficou com a correção do texto, a revisão do texto. E depois durante 6 meses, eu fiquei com um designer gráfico, o Gen Yokoyama. Fiquei 6 meses com ele fazendo o livro, porque o designer ele tem que saber da instrumentalização. É aquilo que a gente falou. Será que o designer tem que ter uma espiritualidade para fazer esse livro? Não, ele tem que saber mexer em tudo no computador. Quem tem que ter essa espiritualidade sou eu. Professor, e a Laura? Qual foi a participação dela? O trabalho da Laura, esse trabalho que ela fez nesse livro, ela fez em todos os meus outros livros. Primeiro, é ela que organiza todas as minhas viagens. Eu pego a mala, só sei qual é o número do assento do avião que eu vou pegar. Então, isso você já viu que é muito difícil. Para os outros livros que eu fiz, por exemplo, os outros 2 livros que são sobre a América Latina, viagens e mais viagens. Você tem que saber, você tem que fazer contato. O padre de lá da Catedral de Cusco tem que saber que eu vou lá. Então, é a Laura que faz isso. A Laura faz toda a produção. Faz toda a produção. Nesse livro, ela que fez o tal do copião. O copião, então, você já imaginou 40 autores, 40 desejos, pipocando, né?
eu quero isso, eu quero aquilo. Laura, que acalmava todo mundo, que colocou isso tudo em ordem no computador, porque tem que ter uma unidade de linguagem. Você tem desde que saber que tudo aquilo é Arial 12 e espaço 1,5, né? Não sou eu que vou ficar olhando isso. Aquilo que eu vou fazer, a minha parte, é olhar o artigo e ver se falta alguma coisa. E aí eu falo, olha, precisa perguntar para esse autor se pode fazer mais isso, mais aquilo. Aí vai a Laura, faz tudo. É um trabalho que não é brincadeira. A Laura, ela faz a produção e administra crises, é isso, né? Apaga todos os incêndios. E eu vou surfando, vamos assim dizer, no conteúdo. O conteúdo é meu, sou eu que sou o responsável. Eles, cada autor é responsável pelo seu, mas eu que fui lendo. Bem, visto isso, reunido isto tudo, tem uma parte terrível. Quem que vai dar o dinheiro para fazer as coisas? Esse é o pior. Aí você vai, nós tentamos Lei Rouanet e fazer aquela papelada toda. Uma pessoa falava, eu acho que eu posso fazer. Faz um boneco, e aquele boneco você leva para o empresário, você conversa, você fala o quanto vai ter, e é a Laura que vai indo, aonde que mora esse empresário, e vamos lá, chama o Uber, eu chamo o táxi, e vamos lá, né? E eu tenho que estar sempre, olha, a coisa vai dar certa, né? Ela faz tudo para que se venda aquele produto e que saia direito. Depois tem todos os direitos autorais que os autores precisam dar. Então, é ela que faz a minuta, é ela que recolhe tudo, faz 3 cópias disso tudo e explica, olha, você pode fazer uma assinatura eletrônica, você pode fazer não sei como. Então, é um trabalho... E depois disso tudo, demorou quanto tempo para o livro ficar pronto? Olha, tudo isso foram 5 anos. Nossa, é muito foram tempo, 5 né? anos. Quando você vê na livraria, você não tem essa noção. Não tenho. Não tem assim, você não tem essa noção quanto tempo aquilo demora, quantas demandas, né? Quantas coisas, realmente. Quantos vai e vem que tem, né? Aí depois, no fim, você tem a última que lê é a Laura. Ela é revisora. Ela é revisora oficial. A Laura é jornalista, né? Ela pega aquilo tudo e vai, assim, são uns 10 dias lendo, assim, tudo de novo, e aí vou eu novamente no designer, manda para a editora, porque a editora que é responsável tem que saber o que a Laura corrigiu. Vai de novo para eles verem se aquela correção eles concordam, né? Porque quem vai bater o martelo da última revisão vai ser a editora Unesp, que foi a responsável por isso. Mas no meio disso tudo, tem, por exemplo, eu que tenho que fazer todas as legendas, depois tem que corrigir as legendas. Da minha parte, para fazer o livro, em tudo, foram 6 meses, e andei muito tempo com o fotógrafo também. Né? Até que eu estava andando com o fotógrafo e via. Você saía com o fotógrafo, chovia, voltava e não fazia nenhuma foto. Não ficou bom. Aí chegava na igreja, o sacristão foi almoçar e fechou a igreja. A gente vive esse outro momento também, né? Muitas igrejas católicas Os meus alunos falam que eu sou clássico em abrir igreja. Eu não saio da cidade sem abrir uma igreja. Então, isso eu acho, e a Laura que vai fazer a produção disso,
que liga para a secretária, que liga para o sacristão, olha, vai estar aí entre 1 e 2 horas. E isso é um trabalho eu que, sei. se ela não fizesse, seria 8 anos, ao invés de 5. Eu Ia mais imagino. 3 anos, e a gente não sabe como é que isso sairia, né? E esse trabalho ela fez em todos os meus outros livros. O senhor escreveu 25 livros, né? Eu acho que é um pouco mais, mas acho que foi 30. 30. Oi, Cris, tudo bem? Foi. Laura, você foi tão elogiada pelo seu marido que é impossível Ah, não é? aparecer. Não, eu queria só que você contasse um pouquinho, porque ele disse que o livro vocês demoraram 5 anos para fazer, né? E que você é quem fez, na verdade, a produção, todo o trabalho é feito pela Laura. Então, eu queria que você aparecesse aqui um pouquinho para contar também, né? Você é jornalista, e você foi organizando e você foi, na verdade, produzindo para que as coisas saíssem. Foi isso que eu entendi? Isso, fui tendo algumas contribuições, algumas ideias de igrejas que podiam entrar, porque eu sempre vou em todas as viagens do Percival e visitas, né? Eu faço a produção, quer dizer, passagens, hotéis, tudo isso daí, como ele fez os livros sobre a América Latina, tudo isso daí a gente fez também, eu que fiz, quer dizer. E no caso das igrejas de São Paulo, eu conheço muitos, porque a vida inteira, são 40 e tantos anos juntos, a vida toda a gente ficou andando pelas igrejas de São Paulo também. E o lado da família, da minha família, que tem a igreja, eu sou paulistana, os meus avós, minha mãe frequentava a igreja do Carmo do Centro, depois a igreja de Santa Luzia, na Tabatinguera, e os meus filhos se casaram no Perpétuo Socorro e na Basílica do Carmo. Enfim, como tantas famílias paulistanas, a minha família é muito ligada também às igrejas, a várias igrejas de São Paulo. Quanto ao trabalho, voltando à coisa do trabalho, o que eu procurei fazer? Uma uniformização, uma padronização, para que os 40 textos não fossem muito díspares, para que as linguagens estivessem uniformes, para que o leitor tivesse uma sensação de unidade. E eu acho que isso foi passado, a gente conseguiu isso, né? Que bom. Os congressos que foram feitos, como ele já deve ter te contado, os congressos foram feitos no Mosteiro de São Bento e foi toda uma base. Essa produção foi minha também, do Mosteiro de São Bento, de organizar mais de 2 dias de seminário, com uma porção de gente, então, e tempo para falar, né? O tempo sempre, como jornalista, a gente trabalha com a coisa da síntese, né? E do conciso, e isso que pega muito. Eu também, além de ser jornalista, sou formada em audiovisual pela USP, então, essa ideia do roteiro, da sincronicidade e da síntese também está muito presente no meu trabalho. É isso. Laura, e quando você pegou o livro na mão, pronto, porque esse não foi o único, pelo que eu entendi, são 30, né? Mas quando você pegou, depois de tanto organizar, de tanto trabalhar, qual é a sua sensação? Eu acho que a sensação o livro impresso é uma coisa meio mítica, né? A gente olha um livro impresso, a gente folheia o livro impresso, é uma sensação que não dá para comparar com um livro em e-book, em PDF. O e-book resolve para quem né, está Laura? fora. É o cheiro. Claro, o cheiro, a cor, a textura, o papel é maravilhoso, né? Eu acho que a Gráfica Loyola, que foi quem imprimiu, fez um trabalho de primeiríssima qualidade também, que foi coerente com o trabalho que o Percival teve com o Gen Yokoyama de criar página por página, na verdade, né? Cada página foi desenhada, foi criada para ter um visual específico e coerente. Então, acho que a hora que eu peguei esse livro na mão foi como um terceiro filho. Uma coisa que eu tenho 2 filhos. Ou como um quinto neto, que eu tenho 4 netos. Porque é uma coisa... tem um peso da vivência que a gente teve, né? Aliás, ele pesa 2,5 kg, né? Então, ele não é pouco. É um parto que durou muito mais que seus filhos e seus netos. 5 anos. Com certeza, né? Durou muito mais. É verdade, é verdade. Que bom. Laura, eu queria ver se o Percival aparece aqui, só para eu despedir de vocês dois juntos, pode ser?
Olha, é uma delícia ouvir esse casal, que principalmente, né, agora a Laura contou, estão juntos há mais de 40 anos e fazendo a mesma coisa. Que interessante, né? Vocês caminham o mesmo caminho, né? Quero Nos agradecer. conhecemos ao lado da Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador. Ah, Não houve jeito, não pronto, dá não mais tinha para jeito. parar. Aí, Laura, vocês já entraram na igreja e disseram, vamos resolver aqui. Foi assim, né? Olha, muito obrigada, obrigada mesmo pelo tempo precioso de vocês, mas principalmente eu agradeço o trabalho que vocês têm, né? Esse trabalho maravilhoso. As igrejas, elas, claro, elas estão aí, elas foram construídas de muito tempo, mas a pessoa que se dedica a estudar, a nos contar essa história, a publicar um livro, para deixar também para o futuro, né, e para que a gente hoje possa conhecer o nosso passado, é muito importante para a vida de todos nós, é muito importante para a espiritualidade. Quando você entra numa igreja bonita, você olha, você pode rezar, orar, meditar, enfim, mas você está ali, né, presente com o sagrado, com o divino, seja a maneira como a pessoa se portar. Não, às vezes não importa nem a religião dela, mas o fato de você estar dentro de um templo bonito, bem feito, limpo, em ordem, que você pensa quantas mãos passaram por ali, quanta gente construiu, né? Quanta gente trabalhou para você estar ali, é maravilhoso. E depois, imagina, o último livro, então, demorar 5 anos para ser publicado, né, e passar por tudo, eu agradeço muito em nome de toda a nossa sociedade e falo para todos vocês que estão aqui, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo de relevância, compartilhe o vídeo, fale com seus amigos, com a sua família, mas hoje eu vou te fazer um pedido especial. Fale com as crianças da sua família, fale com os seus sobrinhos, com os seus netos, passe para eles esses livros, passe para eles esse vídeo, para que eles possam também conhecer um pouco da nossa história. Muito obrigado ao professor Percival, à Laura, muito obrigada a todos vocês e até a próxima quinta-feira.